Boa tarde, galerinha, terceiro ano A, tia Bianca falando. Boa tarde, galerinha terceiro ano B. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. E o nosso tema de hoje é um tema conhecido por vocês, que vocês já estudaram, já sabem muitas coisas, tá bom? Então vai ser mais uma aula de revisão. Nosso tema é os primeiros habitantes do Brasil, tá bom? Então, nós sabemos, gente, que os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500, né? A gente fala assim, descobrimento do Brasil. Mas, na verdade, os portugueses descobriram, né? Porque eles não conheciam as terras que hoje são chamadas de terra brasileira, né? Mas já existiam moradores aqui, né? Que são os indígenas, né? Eram os indígenas brasileiros, tá bom? Então, o Brasil já possuía muitos habitantes, tá? Que viviam aqui e viviam muito bem. Então, esse período ficou conhecido como pré-história brasileira, porque foi antes os portugueses chegarem aqui e escreverem a história do Brasil, tá bom? Então tá aqui, ó, nessa tela, né, esse quadro, Desembarque de Cabral em Porto Seguro. O artista é Oscar Pereira da Silva. Esse quadro está no Museu do Ipiranga, tá bom? Museu Paulista. Então, olha, a tela tenta mostrar um pouquinho para a gente como foi essa chegada dos portugueses nas caravelas, né? E os indígenas todos curiosos aí às margens do mar, né? Tentando ver o que é que estava acontecendo, né? Estranhando os barcos, as embarcações, as pessoas que eram muito diferentes deles, e a gente vai ver por quê, né? Nos próximos tópicos aqui da aula. Certo, né? Então, como é que viviam, né, esses primeiros habitantes do Brasil, né? Como é que eles viviam? Vamos ver. Então, esses primeiros habitantes, né, provavelmente viviam da caça e da coleta de frutas, né? E eles mudavam de lugar constantemente. Então, eles só não viviam num território só ou num ambiente só. Eles mudavam constantemente, né, à procura de comida e de um lugar para se abrigar também, né? Então, eles procuravam as melhores condições de vida. Então, o local que oferecia a melhor condição de vida, eles ficavam, certo? Então, como eles mudavam muito de um lugar para o outro, eles eram chamados de nômades, certo? Então, eles iam procurar alimento, procurar uma água para beber, né? Um abrigo, né? Então, eles passavam dias em um canto, ou semanas, e até meses. Depois iam para outro, e assim eles iam se mudando de acordo com as necessidades deles, tá? E por que eles foram chamados de índios, né? Por quê, né? Os portugueses chamaram eles de índios, né? Então, eles receberam, né, o nome de índio porque os portugueses, ao chegarem ao Brasil, tá? Eles acreditavam que tinham chegado às Índias, né? Pois era um destino, né, que as embarcações, né, de Cabral, né, a esquadra de Cabral pretendia chegar quando saísse de Portugal, né? Mas ao desembarcarem, né, suas caravelas, né, os portugueses tiveram muita surpresa, não foi uma surpresa enorme, né? E eles viram que já existiam moradores na terra, né? Então, quando eles chegaram aqui no Brasil e perceberam, né, viram que tinham moradores, eles ficaram surpresos. Então, como eles procuravam essas índias, né, o caminho das Índias que eles queriam, né, e viram, né, os habitantes aqui no Brasil, eles chamaram de índios, tá? E tá, é correto a gente chamar de indígenas, não de índio e nem de povos indígenas. A gente chama de habitantes indígenas, tá bom? O correto chamar é esse. Então, aqui embaixo vamos ver, né, o que significa, né, a esquadra aqui do vocabulário, né? Que é reunião de várias embarcações, né? Então, não saiu só uma embarcação de Portugal, saíram várias, né? E nômade, tá? É aquele que não tem uma habitação fixa, tá? Ele não vive num lugar só, tá? Ele constantemente fica mudando de lugar, tá? Então, né, esses habitantes indígenas, eles mudavam de lugar com frequência. Isso mesmo, galerinha. Ó, uma outra pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte: como foi o primeiro contato com os indígenas, né? Como será que foi? Eram dois povos que não se conheciam, né? Imagina,
os indígenas viviam aqui no Brasil, né, que não era chamado de Brasil, a gente já estudou isso, os nomes que esse território levou até chegar ao nome de Brasil. Mas, enfim, eles viviam aqui e, de repente, chega um povo muito diferente, né, vestido e com outros costumes, com as embarcações, né, que poderiam causar medo nos indígenas e tudo mais. Então, como será que foi esse primeiro contato, né? Então, ó, de acordo com os relatos de Pero Vaz de Caminha, vocês lembram que Pero Vaz de Caminha foi um escritor que veio nessas embarcações, né? Ele era um português, ele veio a mando do rei, junto com as embarcações, para relatar toda a viagem. Só que vocês já viram que eles chegaram ao Brasil por engano, né? A tia Bianca acabou de explicar. Eles, na verdade, queriam chegar às Índias, né? E aí eles acabaram chegando aqui. Mas, de qualquer forma, o rei de Portugal mandou um escritor nessas embarcações, que era para ele escrever, né, as cartas para o rei, contando tudo que eles encontrassem durante a viagem, né, e as terras que eles iriam explorar, que eles iriam conquistar. Então, ó, o Pero Vaz de Caminha, ao chegar aqui, contou, né, nos relatos, que foi um encontro até pacífico, tá? Não teve aquela coisa de se enfrentarem, de ter uma guerra, não. Embora tenha havido o quê? Um estranhamento, né, gente? Tanto o povo português estranhou os indígenas, quanto os indígenas estranharam o povo português, porque eram povos totalmente diferentes, né? Então, naquele momento, eles procuraram se comunicar por meio da troca de sinais, né? Vocês já se perguntaram como é que eles conversavam? Porque os indígenas tinham dialetos diferentes, né? Eram várias línguas indígenas. A tia já deu aula sobre isso para vocês, né? Eram vários dialetos, várias línguas indígenas. E o povo português falava português de Portugal, que é um pouco parecido com o nosso português hoje, né? E aí, como é que eles comunicavam, né? Eles comunicavam por sinais, eles apontavam para as coisas, né? Tentavam se comunicar assim com essa linguagem de sinais, até os portugueses aprenderem algumas palavras indígenas e os indígenas aprenderem, né, o vocabulário também do povo português, né? Mas quem venceu essa disputa, né, vamos dizer assim, foram os portugueses, né? Tanto que nós, hoje brasileiros, falamos português, né? O português do Brasil, mas foi uma herança do português de Portugal, tá bom? Então, olha que interessante, gente. Cabral, que veio liderando essa esquadra, né, como vocês já sabem, ele recebeu alguns indígenas em sua caravela. E aí, os indígenas começaram a apontar os objetos que eles tinham lá, né, como a prata e o ouro, tá? E aí os portugueses acreditaram que lá no lugar, né, nas terras do Brasil onde eles desembarcaram, foi no litoral da Bahia, tinha metais preciosos. E aí eles colocaram o olho, né, assim, né? Ficaram, nossa, deve ter muitos metais preciosos aqui, então vamos começar a explorar. E aí, ó, nesse primeiro contato, os portugueses ofereceram água aos indígenas. E aí eles tomaram e cuspiram essa água, porque era uma água velha, né? Era uma água que tinha sido trazida nas embarcações e tinha um gosto muito diferente da água pura e fresca que os indígenas estavam acostumados a beber, né? Imagina, eles tomavam água do rio, né, diretamente da fonte, uma água pura, fresca, limpa, né? Não era essa água guardada em barris que vinha, né, de meses de viagem, talvez. Então, os indígenas também não quiseram o vinho e a comida que os portugueses ofereceram, tá? Porque era muito diferente do que eles comiam, do que eles bebiam, né? Os indígenas se alimentavam de coisas naturais, retiradas diretamente da natureza, né? Então, eles estranharam muito. O que é que a gente imagina a partir disso? Olha essa cena aqui que tenta retratar como foi esse primeiro encontro, né? Índios a bordo da nau Capitânia de Cabral, ou seja, os índios em uma das embarcações que Cabral estava liderando. E aí a gente tenta ver, né? Os indígenas um pouco até assustados, né? Sem saber como lidar aqui, o que era cada coisa nessa embarcação, né? E os portugueses ali também curiosos, observando esses povos, né? Que eram muito diferentes deles, tá bom? Então, o que é que a gente conclui? Que esse primeiro contato foi um verdadeiro choque de culturas, né, Tia Bianca? Tia Bianca vai concluir aí com vocês.
Isso mesmo, foi um choque de culturas, né? Principalmente, né, visualmente, pela aparência, porque os portugueses todos vestidos, né, com joias, né, com espelhos, né, com várias ferramentas, né, chapéu e tudo mais, sapato. E os índios, né, os habitantes indígenas estavam lá, né, sem roupa, né? As ferramentas que ele tinha eram todas manuais, então foi um choque de culturas, né? Do idioma principalmente também, né? Como a Taylor explicou, como eles não tinham, né, o mesmo idioma, então eles se comunicavam a partir de gestos, apontando e tudo mais, né? Então, os portugueses estranharam muito, né, o fato dos indígenas andarem nus, né? E estes, por sua vez, estranharam muito, né, as vestimentas, né, as barbas, né, e as caravelas dos portugueses. Então, foi um estranhamento, né, um choque cultural muito grande. Então, os indígenas, eles não imaginavam, né, que ali existiam também, né, existiam outros povos, né, outros países, né, se eles estavam aqui no Brasil vivendo a vida deles, né, da forma que eles viviam. Então, quando chega uma pessoa nova, né, novos povos, eles ficaram muito, né, muito, né, estranhos, né? Teve esse estranhamento, né? E teve esse choque de cultura. Então, a cultura de Portugal com a cultura indígena, tá certo? E daí eles foram se adaptando, né? Os portugueses foram vestindo, né? Foram trocando objetos por ouro, como a Tielo falou, certo? Durante longos anos. Isso mesmo, galerinha. A nossa aula de revisão, né? A título de revisão, que você já conhece, já sabe sobre o assunto. Então, a nossa aula fica por aqui. A gente agradece a atenção de vocês. Façam os exercícios e procurem pesquisar mais sobre o assunto. Isso Beijos, até a mesmo. próxima. Beijos e até a próxima, gente.